crianças, tudo bom? Como estão? Então, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre os atributos de Deus, certo? Antes de começarmos, vamos abaixar a cabeça, você aí em casa vai fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é santo. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus único e verdadeiro. Queremos te adorar, Senhor, e nós queremos te agradecer por este domingo, dia do Senhor, onde pudemos nos reunir pela manhã para te adorar na tua casa, e te pedimos para que o Senhor também possa nos abençoar aqui nesta escola bíblica. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Abençoa cada uma das crianças que estão aqui, que elas possam crescer em sabedoria e conhecimento, ó Deus. Obrigado por tudo, é o que eu te peço. Amém. Amém? Então, como a tia estava falando, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos acerca dos atributos de Deus. A tia, talvez você se pergunte assim, tia, mas o que é atributo? O que quer dizer atributo de Deus? Veja, a tia vai passar um vídeo aqui e vocês vão prestar atenção. Logo depois a gente vai explicar tudo direitinho. Seis homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas pra mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens. Então, crianças, vocês entenderam o vídeo? O que aconteceu aí? Nós tínhamos vários homens cegos que nunca viram um elefante, e aí cada um passou a deduzir o que seria aquilo, o que ele poderia ser. Um dizia que era uma cobra, o elefante seria uma árvore, e cada um começou a dizer o que achavam. Então, o que isso tem a ver, tia, com a nossa aula sobre os atributos de Deus? Nós devemos conhecer o Deus que nós servimos. As pessoas, muitas vezes, começam a dizer o que Deus é a partir daquilo que elas acham, daquilo que elas pensam, do que elas imaginam. E aí, cada um tem um conceito a respeito de Deus e, na grande maioria das vezes, esses conceitos são errados. Veja, algumas pessoas acreditam que Deus é amor. Tá certo, mas Deus, na cabeça delas, Deus somente é amor. E se esquecem que Deus também é o quê? Um justo juiz. Então elas pensam de forma errada acerca de Deus. E isso é um perigo muito grande. Quando eu ou você ou qualquer pessoa começa a ter um conceito errado de Deus, ela cai num pecado que se chama, crer em algo errado acerca de Deus é idolatria. Isso mesmo. Então, toda vez que eu começo a pensar de uma forma errada do conceito de que Deus é, e isso não está de acordo com o que realmente ele é de fato, então eu entro aí no pecado da idolatria, certo? Então nós temos que ter um cuidado muito grande, e é por esse motivo que nós devemos estudar os atributos de Deus,
Certo, criança? É importantíssimo saber quem é o nosso Deus, né? Nós não podemos conceituá-lo a partir daquilo que achamos, de forma nenhuma, porque como a tia falou, isso é idolatria. Agora, tia, onde é que Deus se revela? Antes da tia dizer, vamos ler lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Veja só, o Senhor se agrada em que nós possamos compreender e conhecê-lo. E se tivermos que nos gloriar de alguma coisa, não seja em nada, apenas nisso, em compreender e conhecer ao nosso Deus. Então, Ele deseja que nós façamos isso. E onde que podemos conhecer sobre Deus, gente? Isso mesmo, na palavra dele. É na palavra dele que ele se revela, na Bíblia. E não nos nossos pensamentos ou em qualquer outra coisa no mundo, mas somente na sua palavra. Lá no Breve Catecismo, na pergunta número 4, ela diz assim: o que é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Então veja, aqui nós temos todos os atributos de Deus nessa pergunta. Então, na nossa primeira fala, no primeiro atributo que ele fala, Deus é Espírito. E é esse atributo que nós vamos estudar aqui hoje, ok? Deus é Espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, no Evangelho de João, a palavra de Deus fala que ele é Espírito. Então, grava aí, criança, põe na cabecinha de vocês. Deus é Espírito. E o que significa, tia, Espírito? A Confissão de Fé do Westminster, capítulo 2, inciso 1, diz que ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. A tia vai repetir. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é um Espírito puríssimo. O que quer dizer que ele é um Espírito puríssimo? Veja, crianças, você, eu, todos os homens têm Espírito. Os anjos são Espírito, mas nós e os anjos procedemos de Deus. Quem nos criou? Deus, exatamente. Então, nós procedemos de Deus. Deus é Espírito, mas ele é um Espírito puro. Por quê? Porque ninguém criou a Deus, né? Ninguém criou a Deus, ele não deriva de ninguém, ok? Então, por isso que ele é um Espírito puríssimo. Lá em Timóteo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Exatamente. Veja. Invisível. O que quer dizer invisível? Lá ele fala em Timóteo que ele é invisível. Visível que ninguém pode vê-lo. Aí em Êxodo capítulo 33, nos versículos 18 ao 20, Moisés ele pede para que Deus mostre sua glória. Mas aí ele responde lá no final: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus, ninguém pode ver a Deus. Isso, então, invisível, porque nós não podemos vê-lo. Então, lá na Confissão de Fé do Westminster, também ele fala que Deus não tem corpo e membros. Vejam, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vejam, as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo.
Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, crianças, aí Jesus está se revelando após ressuscitar aos seus discípulos. E ele pede para os discípulos tocá-lo, porque ele tinha carne, ele tinha um corpo. Mas ele deixa claro que um espírito não tem carne e nem ossos. E se Deus é espírito, logo Deus não tem carne e nem ossos. Vocês, crianças, vocês têm pescoço, vocês têm boca, mão, braços, joelhos, pés. Mas Deus, não, Deus não tem corpo, ele não tem membros. Deus, ele é invisível. A natureza espiritual de Deus nos proíbe imaginar ou compará-lo com alguma coisa terrena ou carnal. Então, muito cuidado. Não comparem Deus com o sol, com a lua, as estrelas, a natureza. Nada neste mundo pode se comparar à natureza espiritual de Deus. Se eu faço isso, eu estou entrando no pecado da idolatria. Isso mesmo, eu estou cometendo o pecado da idolatria. Veja o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Então, vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Deus não tem forma, não tem membro, não tem corpo, é invisível. Exatamente. Aí você pode falar assim, mas tia, eu já ouvi versículos na Bíblia que fala assim, os olhos de Deus, a mão de Deus. Então, Deus tem corpo? A Bíblia descreve Deus de uma forma material. Chamamos isso de antropoformismo. Antro, homem, forma. Deus se refere a si mesmo na forma humana, não porque ele seja material, mas para adaptar ao nosso entendimento. Veja, nós temos um entendimento bem limitado, bem finito, né? Então, Deus se revela dessa forma para que a gente possa tentar compreendê-lo, né? Possamos entendê-lo. Além disso, além dessa linguagem que Deus usa para que a gente possa entender, outra coisa que também essa apresentação dele, essa forma que ele se apresenta em alguns versículos, é que ele está chamando a atenção também para os seus próprios atributos. Então, os olhos de Deus. Então, vai nos remeter aqui à sua onipresença. Deus está em todos os lugares. A mão poderosa de Deus, Deus é onipotente, que Deus é poderoso. Então, não se esqueça. Quando alguém fala, mas lá no versículo tal, fala que os olhos de Deus, né, os pés de Deus, a mão de Deus, é porque Deus se revela de forma material, porque ele não é material, mas porque nós somos limitados, então para que possamos entendê-lo. E segundo, essa forma, essa linguagem dele também nos leva aos seus atributos, ok? Deu para entender? E por último, a gente viu que ele é um espírito puríssimo, não é isso? É invisível, sem membro, corpo e sem paixões. Ou seja, você se cansa? Se cansa. Você tem fome? Sede? Você já chorou porque estava cansado e queria descansar e ninguém deixava você descansar e você ficou irritado? Então, você agiu dessa forma por causa do seu cansaço. Deus não. Deus não se cansa, Deus não tem fome, Deus não sede. Deus ele não age segundo as paixões ou sentimentos, mas segundo a sua própria vontade, a sua auto-vontade. Bem? Então, crianças, hoje nós estudamos que Deus é Espírito. Então, não esquece, tá? Não, coloca aí na cabecinha de vocês que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, logo, ele não pode ser confinado a nenhum lugar. Ele não pode ficar preso a nenhum lugar. Por quê? Porque ele está em
todo lugar. Olha que lindo, que maravilha. O nosso Deus, Ele é um Deus que pode estar em todo lugar. Ele está aí com você agora. Ele está aqui comigo agora. E isso é reconfortante, crianças. Isso nos traz paz, nos traz alegria. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele pode estar aí conosco em qualquer lugar. A tia vai ler só esses 2 últimos versículos para a gente concluir. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Agora a tia vai ler o João também, capítulo 1, agora o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Crianças, no Novo Testamento, ele apresentou a si mesmo na forma humana por meio de Cristo Jesus. Vocês vão entrar no relacionamento com ele por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Isso é muito lindo. Ele vai permitir que você adore a Deus no seu coração e não apenas num lugar geográfico. E é em Cristo Jesus, que nós encontramos com o Pai, que nos encontramos com o Pai. E só podemos adorar a Deus por meio de Jesus. Eu só posso adorar a Deus por meio de Jesus. E ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Isso é reconfortante. Sabemos que nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele se revelou a nós e nós temos um relacionamento com Deus por meio dele. Nós não estamos presos a um lugar geográfico, mas podemos adorá-lo no nosso coração. Então, crianças, não esqueçam, o nosso atributo de hoje foi Deus é Espírito, isso mesmo. Na próxima aula nós vamos estudar um outro atributo e a tia vai explicar cada um desses atributos, certo? Um beijo e até a próxima aula.